pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de vídeo comparativo. Talvez você estava com saudade, né, dos nossos vídeos comparativos. E como você já viu aí no título desse vídeo, vamos fazer a comparação de uma mesma Bíblia, porém edições diferentes. Vamos comparar a Bíblia de Estudo MacArthur, a edição antiga publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, com a nova edição da Bíblia de Estudo MacArthur. Recentemente, ela foi publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. Nós temos mais semelhanças do que diferenças, já que é a mesma Bíblia. Porém, tem aspectos aqui muito importantes que diferem entre as duas, que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo comparativo, para tirar todas as dúvidas com relação às semelhanças e também as diferenças que essa Bíblia possui de uma edição para outra. Na descrição do vídeo eu deixei o link, inclusive se você quiser adquirir a edição antiga publicada pela SBB, ainda você consegue encontrar, mesmo que num preço bem salgado, já que a SBB parou de publicar essa Bíblia. A partir de agora é a Thomas Nelson Brasil que está publicando essa Bíblia de estudo. Então na descrição do vídeo você também confere e se você quiser adquirir, você consegue comprá-la também. Uma Bíblia maravilhosa, nós já fizemos review, apresentação dela. Então vamos lá para a mesa, vamos deixar de conversa, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário, a sua dúvida, ou se você gostou do vídeo, se você não gostou, não tem problema. Nosso canal tem como objetivo ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos lá para a mesa, vamos ver, através desse vídeo comparativo, as semelhanças e diferenças das edições da Bíblia de Estudo MacArthur. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com as duas Bíblias de Estudo MacArthur. À minha esquerda, a recém-publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. À minha direita, a edição antiga, que era publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É muito comum uma editora deixar de publicar um material e uma outra editora assumir essa publicação. Isso é muito comum, tá? Então, muita gente até me perguntou, né, que a Bíblia de Estudo MacArthur deu uma sumida do mercado e tal, e agora ela está de volta, porém publicada pela Thomas Nelson Brasil. Qual é o objetivo principal deste vídeo? Apresentar, com base nessa comparação, as semelhanças, que são muitas, e as diferenças que elas possuem. Apesar de ser a mesma Bíblia de estudo, tem diferenças. E eu quero apresentar para vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito do acabamento da Bíblia, das duas Bíblias, né? A Bíblia de Estudo da Thomas Nelson Brasil, né, a Bíblia de Estudo MacArthur, publicada pela Thomas Nelson, ela também veio numa capa de luxo, assim como era da Sociedade Bíblica do Brasil. A minha já está bem velhinha, né? Eu ganhei usada, foi até um amigo querido, João Mário, que me deu de presente alguns anos atrás. Um abraço para você, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo presente, né? Foi em 2018 que ele me presenteou, se eu não me engano. Deixa eu ver que tem uma data aqui. Isso mesmo, 2018. Dezembro de 2018. Mas eu também vi que a Thomas Nelson lançou uma edição na capa dura. Eu comprei na capa luxo, né? E ficou muito bonita a capa, a diagramação. As duas também têm a borda das páginas, né, tingida, tem 2 fitinhos de marcação de página. O tamanho é muito parecido, olha só, o tamanho, a espessura. Então elas, né, nisso elas são muito parecidas. E a Sociedade Bíblica do Brasil sempre preza pela qualidade de acabamento e impressão, assim como também a Thomas Nelson. Então nisso elas são muito semelhantes, né? A versão da Thomas Nelson, eu estava dando uma olhada, ela possui 1900, deixa eu mostrar aqui para vocês, 1923 páginas, tá? Já a versão da Sociedade Bíblica do Brasil possui mais de 2.000 páginas. Então tem uma diferença aí de páginas, né? Pouco mais de quase 100 páginas praticamente, né? Mas depois eu vou explicar o porquê tem essa diferença, né? A da Sociedade Bíblica do Brasil, ela possui mais páginas. Bom, o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é a questão da publicação em português e também em inglês, tá? E aí que vocês vão entender o porquê que a Thomas Nelson Brasil assumiu a publicação aqui no Brasil. Bom, a da SBB tem essas informações, né? Ela foi publicada em 2010, a primeira vez, tá?
e ela foi traduzida e adaptada da Bíblia de Estudo MacArthur, né? Foi publicada em 1997 pela Thomas Nelson lá nos Estados Unidos, né? Então, tem a editora Thomas Nelson lá. Então, agora, Thomas Nelson Brasil, ela assumiu de vez, já que lá nos Estados Unidos os direitos de publicação também pertencem a Thomas Nelson, lá dos Estados Unidos. Então, agora ela assumiu a publicação aqui no Brasil dessa Bíblia, né? Olha só que interessante. Então, isso também é um ponto a ser trabalhado. Bom, a primeira diferença que nós encontramos nas duas Bíblias, né, com relação a essa comparação da Bíblia da Thomas Nelson com a Bíblia da SBB, é a tradução do texto bíblico, tá? A versão da Thomas Nelson veio na NVI, que é a Nova Versão Internacional. Essa é a tradução da Bíblia de Estudo MacArthur, publicada pela Thomas Nelson. Porque a da SBB era na versão Almeida Revista Atualizada. Então nós temos uma grande diferença, que é a questão do texto bíblico. Elas diferem no texto bíblico. Uma leva o texto NVI, que é a da Thomas Nelson, e a outra, a versão antiga publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, leva o texto Almeida Revista e Atualizada. Tá bom? Bom, vamos caminhando agora por dentro do conteúdo, né? A questão de acabamento, enfim, é muito parecida, as duas editoras prezam muito pela qualidade, né? Então vamos aqui para a folha de rosto. Depois a gente tem aqui um sumário. O sumário é muito completo, tá? Então a gente percebe no sumário. Essa aqui é a da Thomas Nelson, tá, pessoal? Vamos começar primeiro com a da Thomas Nelson. Porém, quando a gente vai, após aqui o primeiro sumário, que é dos livros, os recursos, a gente encontra o sumário, um índice de tabelas, mapas e artigos, que são os recursos que ela possui. E a gente percebe aqui bem detalhado o número da página onde se encontra esse artigo e o livro da Bíblia, né? Olha a quantidade. Além no apêndice aqui também, né? Que tem um apêndice bem volumoso. Então, quando a gente pega a versão antiga, que era publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a gente também encontra, após a ficha catalográfica, esse índice, primeiro aqui dos livros, né? E depois dos quadros e mapas. Mas esse recurso na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ele está mais detalhado, né? Eles deram uma melhorada, colocando inclusive a posição desses recursos dentro dos livros da Bíblia. Olha só. Então, por exemplo, Deuteronômio tem alguns, né? Josué. E aqui não, aqui tem todos, mas não mostra o livro, apenas a página. Mas está tudo aqui, tá bom? Então, são bem assim semelhantes, mas a gente percebe que o da Thomas Nelson está um pouquinho mais detalhado. Bom, quando a gente parte para os recursos aqui no início, a gente percebe que ambas possuem os recursos, tá? Embora o da SBB não tenha esse mapa mostrando aqui os recursos que a Bíblia possui. O da SBB já entra após aqui o índice, tá? Então aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui o índice completo dos quadros, dos mapas. A gente já entra no Introdução à Bíblia, que é um recurso, né? Da Bíblia de Estudo MacArthur da SBB. O da Thomas Nelson tem primeiro esse Conhecendo a Bíblia, que é um mapa, e aí entra no primeiro recurso, né? Após aqui as abreviações ou abreviaturas dos livros da Bíblia, a natureza e o propósito da Bíblia. Gente, é o mesmo recurso, tá? Então, quando você lê aqui de forma comparando, né, a gente vai ver algumas diferenças na tradução. Então, por exemplo, na da Thomas Nelson começa assim, ó. A Bíblia é uma coletânea de 66 documentos inspirados por Deus. Na versão da SBB tá assim, ó, a Bíblia é uma compilação de 66 documentos inspirados por Deus. É a mesma coisa, mudou a tradução, porque a SBB fez uma tradução para o português, lá do inglês para o português, e a Thomas Nelson fez outra. Mas a essência é a mesma, tá? Então, ambas possuem esse recurso, tá? Que é um recurso introdutório. Então, olha aqui. Na versão da SBB está a Introdução à Bíblia. E na versão da Thomas Nelson, a natureza e o propósito da Bíblia. Mas olha só, o recurso está aqui. Depois nós temos observações pessoais. É o mesmo recurso que nós encontramos na versão da Thomas Nelson. Porém, está aqui como notas pessoais. É o mesmo recurso, tá bom? Em seguida, nós temos como a Bíblia chegou até nós,
que é um outro recurso muito importante. No caso da Thomas Nelson tá assim. Na versão da SBB, como surgiu a Bíblia? Mas é o mesmo recurso, tá? Então a gente passa algumas páginas, é o mesmo recurso. Parece que o da Thomas Nelson tem menos coisa, mas não tem, é a mesma coisa. É porque a diagramação é um pouco diferente e, né, a gente tenha talvez uma diferença de número de páginas. Depois, como estudar a Bíblia? Isso aqui é na versão da SBB. Na versão da Thomas Nelson, estudando a palavra de Deus. E é o mesmo recurso, tá? Então aqui da SBB também tem algumas páginas, né? E aí a gente tem o Progresso da Revelação, que é um quadro. A gente encontra também na Bíblia da Thomas Nelson. Na MacArthur da Thomas Nelson. E aí nós entramos aqui no Antigo Testamento. Então é isso, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar em alguns recursos iniciais. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é a introdução aos livros. Ambas possuem. Antes, deixa eu mostrar aqui na Bíblia MacArthur da Thomas Nelson. Então, por exemplo, começa aqui o Antigo Testamento, ela tem uma introdução ao Pentateuco. E depois a gente entra no livro de Gênesis, que é uma introdução ao livro de Gênesis, com título, autor, pano de fundo e cenário, temas históricos e teológicos, desafios de interpretação, um sumário, e aí chegamos ao texto bíblico. Na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, nós encontramos também aqui a introdução ao Pentateuco. Aí tem aqui alguns diagramas, né? Cronologia dos patriarcas e juízes do Antigo Testamento, cronologia dos patriarcas e juízes do Antigo Testamento, enfim. E aí uma harmonia entre os livros de Samuel, Reis e Crônicas, né? Então muita gente talvez está perguntando para mim, Pastor João, mas isso é recurso a mais então, a da Sociedade Bíblica do Brasil tinha coisa a mais, depois tem uma introdução aos profetas. Na verdade não. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, aí nós chegamos aqui, né? No caso da versão da Sociedade Bíblica do Brasil, introdução a Gênesis, da mesma forma, título, autor, data, pano de fundo, temas históricos e teológicos, desafios de interpretação, estrutura e um sumário. Porque, na verdade, a Bíblia de Estudo MacArthur da Thomas Nelson remanejou esses recursos. Então, por exemplo, essa questão da introdução aos profetas, aonde que a gente vai achar? Lá, antes dos livros proféticos. Então, por exemplo, a gente caminha aqui, Cântico dos Cânticos, e aí, antes de entrar aqui em Isaías, introdução aos profetas, tá? Aquela questão dos juízes, né? Que a gente viu lá no início, um quadro falando dos juízes. Então, quando a gente chega aqui antes dos livros históricos, então Deuteronômio, né? Bonitinho. A gente tem aqui a cronologia, né? Que tá lá, introdução aos livros históricos, a cronologia. E uma concordância dos livros de Samuel, Reis e Crônicas, tá vendo? Então, esses recursos que nós encontramos aqui, que estão aqui antes de Gênesis, eles foram remanejados para próximo aos livros que eles vão trabalhar, né? Então, todos os recursos que nós encontramos aqui nessa Bíblia com base nesses estudos, nós encontramos também na versão da Thomas Nelson. Bom, e aí eu quero trabalhar um pouquinho sobre a página do texto bíblico para vocês. Lembrando que o texto bíblico é diferente. Na versão da Thomas Nelson, NVI. Na versão da SBB, que parou de ser publicada, vale ressaltar, agora é a Thomas Nelson que está publicando, versão Almeida Revista Atualizada. Bom, tem uma diferença bem significativa na organização do texto e também em algumas coisas. Vamos pegar aqui a da Thomas Nelson primeiro. Então, olha só que interessante. Nós temos, claro, o mesmo conteúdo de notas. Eu fiz uma comparação, eu vou até ler algumas coisas aqui para vocês verem. Mas aqui nós temos, essa aqui é a Bíblia MacArthur da Thomas Nelson. Texto bíblico em 2 colunas na tradução NVI. A fonte da letra é aquela fonte leitura perfeita, que é muito boa para leitura. É um texto corrido, não é verso embaixo de verso. Tamanho de letra bom, margem muito boa também. Abaixo nós temos notas da tradução NVI, e aí abaixo dessas notinhas da tradução NVI ou do texto bíblico, notas de estudo em 3 colunas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na versão da SBB eram em 2 colunas apenas, tá?
Então nós tínhamos texto bíblico em 2 colunas, também era texto corrido, não era verso embaixo de verso, era uma diagramação muito boa também. Abaixo do texto bíblico nós tínhamos referências cruzadas, e isso é uma exclusividade da Bíblia de Estudo MacArthur da Sociedade Bíblica do Brasil. Porque na Bíblia de Estudo MacArthur da Thomas Nelson Brasil não tem referências cruzadas. Na da Sociedade Bíblica do Brasil tinha. E abaixo das referências cruzadas, as notas de estudo são em 2 colunas, na versão da Thomas Nelson, 3 colunas, tá? Então, 2 diferenças bem significativas, né? E uma outra coisa interessante também é na questão da organização das notas. Quando a gente chega aqui nas notas de estudo, deixa eu pegar aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso aqui para vocês. As notas de estudo na Bíblia de Estudo MacArthur da Thomas Nelson, elas muitas das vezes apresentam alguns ícones para poder te direcionar em algum lugar. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo da Bíblia de Estudo MacArthur da Sociedade Bíblica do Brasil. Gênesis capítulo 8, a gente tinha aqui um quadro trabalhando a cronologia do dilúvio. E aí você pega a Bíblia de Estudo MacArthur da Thomas Nelson, na mesma passagem, Gênesis capítulo de número 8. Sabe o que é interessante? Vamos lá? Gênesis capítulo 8. Nós não temos essa cronologia do dilúvio junto às notas de estudo, mas nós temos um íconezinho que te direciona à página 1915. Por que eles fizeram isso? Porque eles mantiveram no texto bíblico o maior número de informações precisas nas notas. O que é diagrama, gráfico, mapa, eles remanejaram para o final, tá? Então vamos lá na página 1915, só para vocês verem esse recurso. Então aqui no final, 1915, que é um apêndice que ela possui, a gente encontra aqui a cronologia do dilúvio. E ainda tem uma outra aqui também que é de Êxodo, que provavelmente nessa Bíblia, né, Estudo MacArthur da Sociedade Bíblica do Brasil, você encontrava isso junto ao texto bíblico. Então eles facilitaram e remanejaram muita coisa que estava nas notas de rodapé lá para o final, lá para o apêndice, principalmente gráficos, mapas, diagramas, para ficar uma Bíblia visualmente falando, aqui na questão da página do texto bíblico, só com o texto bíblico e as notas de estudo escritas, tá? Então achei isso muito legal também, tá? É uma diferença. Todo o conteúdo de estudo você não perde nada. Ambas possuem esse conteúdo primordial nas notas de estudo, tanto a da Thomas Nelson como também a da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas também nós percebemos que na Bíblia de Estudo MacArthur da Thomas Nelson, algumas coisas apareceram aqui a mais, tá? Mas não são coisas tão significativas. Então, por exemplo, quando a gente vai lá em Provérbios, capítulo de número 31, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Provérbios, capítulo de número 31. Olha que interessante, a gente encontra aqui, ó, Provérbios, chave sobre a fala. E aí, quando a gente pega a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Provérbios também, capítulo de número 31. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós não encontramos essa pequena análise aqui ou abordagem, tá? Então tem a nota aqui de Provérbios 30. Vamos ler aqui um pouquinho da nota, das notas de estudo. Vamos lá, Provérbios 31:30. Graça, formosura, olha só. Santidade e virtude são qualidades responsáveis pelo respeito permanente e pela afeição, muito mais do que a graça e formosura do rosto e das formas. E aí tem mulher que teme ao Senhor. Vamos pegar aqui o 30. É a mesma nota, olha só. Beleza e formosura. A verdadeira santidade e virtude impõe respeito e afeição permanentes, muito mais do que o encanto e a beleza do rosto e da forma. Aí tem aqui um texto bíblico. A mulher que teme ao Senhor, tá vendo? Então, todas as notas estão aqui. Tá? As notas de estudo que estavam lá na versão da SBB é a mesma Bíblia de estudo. Então, você também vai encontrar na versão da Thomas Nelson, tá bom?
Vamos pegar aqui algumas notas, né, para a gente finalizar. Vamos pegar aqui Jeremias 31, que eu quero ir agora pro Novo Testamento para mostrar para vocês. Então, olha só. Comentário aqui de Jeremias 31, 31. Em contraste com a aliança mosaica sobre a qual Israel falhou, Deus prometeu uma nova aliança com uma dinâmica espiritual divina, por meio da qual aqueles que o conhecessem participariam das bênçãos da salvação. O cumprimento seria para os indivíduos, mas também para Israel como nação. Então, olha só, você pode ver aí o restante da nota de estudo na versão da Thomas. Na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, nós encontramos a mesma coisa, talvez com algumas pequenas palavras diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, em termos de nota de rodapé, nós encontramos a mesma coisa. Bom, finalizamos aqui o Antigo Testamento na Bíblia de Estudo MacArthur, da Thomas Nelson Brasil. Temos esse recurso aqui, Introdução ao Período Intertestamentário. Tem aqui um estudo, depois tem uma cronologia do período intertestamentário, cronologia do período intertestamentário, progresso da revelação, e aí nós entramos no Novo Testamento, né? Na versão da SBB, a gente também tem esse mesmo recurso, então final de Malaquias, período intertestamentário, cronologia do período intertestamentário, né? E tem aqui essa finalização, e aí entramos no Novo Testamento. É a mesma coisa praticamente, né? Praticamente não, é a mesma coisa. Bom, a questão da introdução aos evangelhos, na versão da SBB, tá aqui, é a mesma coisa, depois tem aqui alguns diagramas, né? Sobre o ministério de Jesus, uma harmonia dos evangelhos, né? Tem aqui um breve resumo da vida de Cristo, um breve resumo do ministério de Jesus, a semana da paixão de Cristo e a introdução ao Evangelho segundo Mateus. Na versão da Thomas Nelson, tem aqui introdução aos evangelhos também, o ministério de Jesus, a harmonia dos evangelhos. E aí nós entramos diretamente em Mateus. Aqueles quadros, né, sobre a semana da paixão de Cristo, se você for lá no final, você vai encontrar, tá bom? Por exemplo, aqui no final tem aquele lá do ministério de Jesus. Bom, e desenvolvendo aqui dentro do Novo Testamento, é aquela diagramação que eu disse para vocês. A diagramação da Bíblia da Thomas Nelson, embora ela está um pouquinho diferente, mas o padrão mesmo, né? Não é uma Bíblia colorida, é uma Bíblia em duas cores, no preto e no branco, mas tem uma modernização na questão da fonte, né? As duas possuem uma diagramação muito boa. O que vai diferir essa questão das notas de estudo em 3 colunas, na Bíblia da Thomas Nelson, e da SBB em 2 colunas, né? E muitos recursos que nós encontrávamos antes nas notas de estudo, né? Mapas, diagramas, gráficos, tabelas. Na edição da Thomas Nelson vocês encontram lá no final e eu vou mostrar um pouquinho como funciona isso também aqui para vocês. Bom, quando a gente chega no final, vamos para o final agora, que é Apocalipse, capítulo de número 22. Na edição nova da Thomas Nelson, nós temos tabelas, mapas e artigos. E aí nós temos esses recursos, que são os mapas, gráficos, tabelas, que antes, na edição anterior da Sociedade Bíblica do Brasil, nós encontrávamos junto ao texto bíblico. Aliás, junto às notas de estudo. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, né, como era na edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, por exemplo, tinha mapas como esse, ó, Viagens de Jacó, Gênesis 32, aliás, Gênesis 33, né, junto com as notas de estudo. Só que, por exemplo, a gente encontra esses mapinhas aqui. Então, por exemplo, a Viagem dos Patriarcas está aqui inserido, né? A Viagens de Abraão está aqui. Então, isso ficou mais fácil. E um outro detalhe é que nós temos aqui divisões nesses recursos. Então, por exemplo, a gente tem alguns ícones na edição da Thomas Nelson que te ajuda a localizar. Jornadas na Bíblia, localizações geográficas, a vida em mapas e notas, planos e esquemas e cronologias. Tudo aqui é descrito por meio desses ícones que, às vezes, né,
quando você está lendo aqui a Bíblia, né? Claro que algumas tabelas e gráficos ainda ficaram, mas, por exemplo, você está aqui folheando, vendo a Bíblia, lendo, aí na própria nota de estudo, você vai encontrar esse íconezinho, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui para vocês. Como, por exemplo, esse, tá? De localização, que vai te levar lá nesse recurso ao final. Então, na versão da Thomas Nelson, ao final aqui do texto bíblico, nós já entramos diretamente nas tabelas, mapas e artigos, e tem bastante coisa, porque tudo isso foi remanejado das notas de estudo, tá bom? Então é um recurso novo, embora todas as ferramentas a versão da SBB também tinha. Já na versão da SBB, vamos lá para o final. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Apocalipse capítulo 22, e aí nós temos auxílios. Quais são os auxílios? O caráter da verdadeira fé salvadora. Uma visão geral da teologia. Então tem aqui um resumão da teologia. Beleza, vamos parar aqui. Na versão da Thomas Nelson também encontramos uma visão geral da teologia e também encontramos o caráter da genuína fé salvadora. E acabou, não tem mais nada, que nós finalizamos os recursos da versão da Thomas Nelson. Já na versão da SBB, nós temos um índice das principais doutrinas bíblicas. Na versão da Thomas Nelson eu senti falta disso, não tem. Embora tudo isso aqui foi tirado da visão geral da teologia. Mas isso aqui era muito bom, porque te ajudava a ir nas escrituras para você trabalhar muitos assuntos, né? Também na versão da SBB tem uma tabela de pesos e medidas, que eu senti falta na versão da Thomas Nelson, talvez tenha inserido em algum outro recurso. E na versão da SBB tinha concordância bíblica, na versão da Thomas Nelson não tem concordância bíblica, tá bom? E aí na versão da SBB tem esse conjunto de mapas coloridos, que é uma exclusividade da Sociedade Bíblica do Brasil, e a versão da Thomas Nelson não tem, tá bom, pessoal? Então, para resumir para vocês, as duas Bíblias são iguais em quase tudo. No primordial, no principal, elas são iguais. Elas são iguais em quê? Né? Na questão das conteúdo das notas de estudo, né? Na questão dos recursos primordiais, como quadros, mapas, aquilo que é a essência, né? Mas na versão da Thomas Nelson, de exclusivo nós temos a tradução NVI, a reorganização de quadros, mapas, gráficos e tabelas que antes ficavam nas notas de estudo e agora foram para o final. Temos alguns pequenos recursos, né, nas notas de estudo, e as notas de estudo, junto aqui abaixo ao texto bíblico, estão em 3 colunas. Isso aqui é conteúdo exclusivo da MacArthur, da Thomas Nelson. Da SBB, nós tínhamos de forma exclusiva a tradução ARA, referências cruzadas, o índice das principais doutrinas lá no final, uma tabela de pesos e medidas, a concordância bíblica, né, e aquele conjunto de mapas no final. Então, em termos gerais, o que é de importante nas duas Bíblias nós encontramos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu like e até um próximo vídeo comparativo, se Deus assim permitir.